Muito bom dia a todas e a todos. Muito bom dia a todas e a todos. Muito bom dia, excelentíssima senhora, doutora Sandra Massoudi, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes e todos os participantes desse importante evento. O Ministério Público do Trabalho tem um enorme prazer de participar, eu fiz questão de vir, de prestigiar, porque essa é uma temática muito cara para nós, a inclusão das pessoas com deficiência, a inclusão das pessoas com autismo é muito importante para a nossa sociedade. Ela não é um ganho para as pessoas com autismo, ela é um ganho para a sociedade como um todo, né? Uma sociedade plural, uma sociedade que vive a sua diversidade na plenitude é uma sociedade muito mais saudável, uma sociedade muito mais humana, e essa é a sociedade que a gente espera construir, né, com trabalhos como esse que são feitos, que está sendo realizado nesta manhã. Eu sou coordenadora de combate à discriminação do Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União, e que atua na defesa dos interesses e dos direitos dos trabalhadores. Dentro do Ministério Público do Trabalho, existem algumas coordenadorias temáticas, e a coordenadoria temática que atua na promoção da igualdade de oportunidades e no combate e prevenção a toda forma de discriminação é a Cor de Igualdade, que é a coordenação nacional que eu represento. Nós temos, na Cor de Igualdade, 3 eixos fundamentais: o combate a toda forma de discriminação, a inclusão das pessoas com deficiência e a proteção da intimidade do trabalhador. Dentro da temática da inclusão das pessoas com deficiência, a lei que mais utilizamos é justamente a Lei Brasileira de Inclusão. E ela vai estabelecer ela traz vários dispositivos em que nós vamos ver consagrado o direito ao trabalho das pessoas com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão vai dizer que não pode existir nenhum tipo de discriminação no ingresso, na progressão da carreira profissional das pessoas com deficiência. A dispensa não pode ser de fundo discriminatório. Então, nós vamos ter dispositivos que vão proteger todas as etapas do contrato de trabalho de uma pessoa com deficiência. Para nós realizarmos a inclusão, existe hoje uma questão que é central, que é a acessibilidade, né? Então, quando a gente fala na inclusão das pessoas com deficiência, discutir todas as formas de acessibilidade possível. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, antes da Convenção Internacional da ONU sobre pessoa com deficiência, a acessibilidade era muito mais tratada do ponto de vista de mobiliários, né, da mobilidade da pessoa, meramente. A Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão vão estabelecer um conceito de acessibilidade muito mais alargado. E esse conceito alargado ele vai trazer para nós a obrigação daquele que tem que incluir de manter um ambiente de trabalho que tenha uma estrutura acessível num sentido bem amplo. E nessa discussão da acessibilidade, a acessibilidade atitudinal, especialmente para a temática que nós estamos discutindo nessa manhã, ela é fulcral. É muito importante que a empresa capacite a sua gestão para promover a inclusão da pessoa com deficiência, para que essa inclusão seja feita de forma humana, de forma digna, né? E para que todos os colaboradores daquela empresa compreendam a importância do incluir e do bem incluir, né? Então, a acessibilidade atitudinal, hoje,
ela é muito discutida nas relações de trabalho e a gente compreende que ela é essencial para que, de fato, as pessoas com deficiência possam estar no mercado de trabalho, juntamente com todas as outras formas de acessibilidade, né? E o conceito de acessibilidade é justamente a possibilidade de você utilizar os espaços com autonomia e com segurança, né? Então, quando a gente fala da pessoa com deficiência intelectual, deficiência mental, muitas vezes serão necessários o uso de algumas tecnologias para isso, né? A tecnologia assistiva, e ela também precisa ser ofertada bem dessa inclusão. Nós temos uma lei que prevê cota, que é a reserva legal para as pessoas com deficiência e os reabilitados da Previdência Social. Então, é estabelecida uma escala. Todas as empresas brasileiras que têm mais de 100 empregados, elas estão automaticamente obrigadas a promover a inclusão. E discutir a lei de reserva legal, nesse momento de reforma trabalhista, é algo para nós muito importante, inclusive porque o número de vagas está diminuindo bastante, porque o desemprego aumentou muito. É o primeiro ano na história dos índices do Ministério do Trabalho e Emprego em que a informalidade é superior ao número de vínculos formais. Então, vivemos um momento de crise no mundo do trabalho. E isso não deixa de afetar as pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência intelectual, os autistas. Então, um debate muito importante é a defesa dessa reserva legal. Essa reserva legal, ela, vez por outra, é objeto de discussão no Legislativo. Nesse momento, em especial, tramita no Senado uma proposta legislativa, é o Estatuto da Segurança Privada. E, nele, há uma previsão de que essa base de cálculo aqui seja afetada. Hoje, para que a gente calcule o percentual de vagas ofertadas às pessoas com deficiência, nós usamos o número total de empregados da pessoa jurídica. E não importa quantos estabelecimentos ela tenha. E não importa o seu ramo de atuação, os cargos que estão ali naquele quadro funcional. Mas esse Estatuto da Segurança Privada, ele busca a redução dessa base de cálculo, a bem de que só o setor administrativo possa ser computado para fins de reserva legal. Ou seja, é uma redução drástica no número de vagas para as pessoas com deficiência. E essa é uma preocupação que acho que a sociedade brasileira tem que ter, nós temos que ter isso muito claro. Essa é uma instância adequada para esse debate também, porque não adianta querermos falar da inclusão do autista se a reserva legal de vagas está ameaçada. Ela precisa ser assegurada para que a inclusão, de fato, se dê. Essa é a primeira etapa. Primeiro, a gente assegura a reserva legal, depois, a gente implementa as condições para que essa inclusão, de fato, se dê. Então, fica aqui esse registro de preocupação com o momento de redução de direitos das pessoas com deficiência na esfera trabalhista. E essa preocupação, ela se acentua quando a gente observa censo. Então, nós vamos observar aqui, olha, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Isso vai representar, na nossa população, 24%. Mas, quando nós vamos olhar vínculos formais, menos de 1% das pessoas empregadas são pessoas com deficiência. Então, é um discurso muito diferente do que, ordinariamente, se escuta no meio do patronato, porque há uma discussão, mas eu não encontro as pessoas com deficiência. Elas estão lá, elas existem. E existem pessoas com qualificação, sim. Então, diferentemente do que se fala que existe mais vaga do que pessoa com deficiência, é o contrário.
o número de pessoas empregadas é menos de 1% do número total de vínculos formais que nós temos. E se todas as pessoas com deficiência, em condições de se empregar, de fato assim fossem, nós teríamos desemprego, mesmo assim. O que significa dizer que, com essa base legal de reserva que temos hoje, já é um número aquém, é um número inferior à demanda efetiva de pessoas com deficiência para o ingresso no mercado de trabalho. Por isso, essa preocupação enorme com a defesa da reserva de vagas. Tá? No âmbito do Ministério Público do Trabalho, nós fazemos a cobrança daquela lei, da lei de reserva de vagas, da lei de cotas. Nós fazemos a investigação, atuamos judicialmente com as ações civis públicas, cobrando a observância da reserva legal de vagas. E entendemos que, além dessa nossa atuação institucional ordinária, há necessidade de estabelecer estratégias de ação. Então, foi, desde 2017, instituído um projeto de acessibilidade e inclusão. E esse projeto é um projeto que envolve todas as representações de Ministério Público do Trabalho no Brasil, com o escopo de promover a inclusão o mais possível, com acessibilidade e atingindo empresas que até então nós não havíamos investigado. Né? É uma forma de tentar dinamizar essa inclusão. As pessoas com autismo e a deficiência intelectual ou mental é uma fronteira difícil de se ultrapassar para a inclusão. Assim, os dados da Organização Mundial de Saúde, os dados do Ministério do Trabalho vão mostrar que esse dos grupos de pessoas com deficiência, um dos mais discriminados, que tem mais dificuldade de se inserir no mercado. As pessoas têm uma resistência muito grande a promover a inclusão de pessoas com deficiência mental ou deficiência intelectual, como se queira chamar. E o que a gente entende que dificulta essa inclusão? É a situação do trabalhador, da pessoa com autismo? Não. É o preconceito. É a discriminação. Porque, quando a gente fala de uma pessoa com autismo, nós estamos falando de um universo enorme. Não existe um perfil único, não existe um comportamento padrão, não existe como eu dizer de antemão o que pode ou não uma pessoa com autismo fazer, realizar profissionalmente. Se eu assim procedo, inevitavelmente eu estou agindo de forma discriminatória. Então, o primeiro momento é um momento de abertura, o primeiro momento é de oferecimento da vaga. Mas, lamentavelmente, no mercado de trabalho, a gente não observa essa postura. Daí porque eu volto àquela parte da minha fala, acessibilidade atitudinal, necessidade de conscientização, necessidade de momentos como este, promovidos pela doutora Sandra, em que a gente discute, em que a gente fala sobre esse assunto e mostra a importância que ele tem para o conjunto da sociedade brasileira. Né? Os meus filhos, se têm ou se eles não têm autismo, eles têm o direito de conviver com colegas que tenham autismo, na escola que eles estão. E eu, no meu mercado de trabalho, e eu convivendo e circulando pela sociedade brasileira, preciso encontrar as pessoas com autismo trabalhando. Essa representação social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é uma faceta elementar da cidadania. Quando a gente fala em inclusão no mercado de trabalho, a gente fala em cidadania, em conferir dignidade ao cidadão. Então, não é possível excluir quem quer que seja do trabalho. O trabalho é um direito fundamental. Né? E as pessoas com autismo têm esse direito.
E nós precisamos, cada vez mais, conscientizar a sociedade de que há necessidade de se oferecer a vaga, de se garantir a inclusão. Esse é o ponto-chave. A acessibilidade atitudinal e a vontade de incluir. Tá? Nós temos, só em 2012, essa celeuma sobre ser ou não ser pessoa com deficiência para todos os fins legais ser sepultada no nosso ordenamento jurídico. Então, as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas que têm os transtornos, né, de espectro autista, são pessoas com deficiência para todos os fins. Daí porque elas são beneficiárias da reserva legal de vagas. Inclusive, eu e a doutora Sandra estivemos juntas numa instância deliberativa de Ministério Público brasileiro, e que tem um grupo denominado Grupo Nacional de Direitos Humanos. E lá, representantes do Ministério Público do Brasil vão para debater os temas mais importantes da nossa atuação institucional, MP Brasil. E aí, uma das questões que foi levantada é justamente o comando que a Lei Brasileira de Inclusão tem, de que seja estabelecido esse modelo unificado para a classificação da pessoa com deficiência, já nesses novos moldes, né, que a própria LBI estabelece, e que o Ministério dos Direitos Humanos tem um comitê para essa tarefa, mas ele ainda não se desincumbiu disso, ele não conseguiu ainda apresentar à sociedade esse modelo unificado. Ele não conseguiu ainda finalizar os trabalhos desse comitê. E aí, essa morosidade pode prejudicar a inclusão da pessoa com deficiência, que depende dessa classificação. E aí, especificamente, as pessoas com autismo, porque a deficiência intelectual, quando a gente vai observar aqui o decreto, que hoje fixa com base meramente médica parâmetros para se conceituar a pessoa com deficiência, quando a gente traz esse conceito de pessoa com deficiência para um terreno tão restrito, isso é prejudicial para as pessoas com autismo. Então, é muito importante que esse modelo unificado seja aprovado. E como isso não acontece, e tem essa morosidade, o que fazemos nós, membros de Ministério Público? Aplicamos ou não aplicamos a Lei Brasileira de Inclusão? Usamos ou não usamos esse conceito novo de pessoa com deficiência e esse conceito alargado em que a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio, que tem tantas barreiras e que devem ser retiradas. Uma vez retiradas essas barreiras, a pessoa tem condições de gozar de todas os benefícios que os demais cidadãos têm em geral. Então, lá no Grupo Nacional de Direitos Humanos, nós discutimos e aprovamos um enunciado, e é esse texto que nós temos aqui. Então, olha, considerando o exaurimento do prazo de 2 anos estabelecido pelo artigo 124, combinado com o artigo 2º do parágrafo da Lei Brasileira de Inclusão, e a ausência, né, do instrumento que estabelece um modelo unificado para a avaliação da deficiência, né, isso não afeta a vigência desse artigo 2º. Por quê? Porque ele continua sendo impositivo. E é impositivo o uso do modelo biopsicossocial por equipe multiprofissional, não apenas os limites estritos do decreto. Tá? Então, a Lei Brasileira de Inclusão vai dizer que a conceituação de pessoa com deficiência ela não passa por uma análise médica, stricto sensu. Ela é maior e tem que ser feita desta forma, por uma equipe multidisciplinar, numa análise biopsicossocial. E é esse modelo que favorece, de forma especial, a inclusão da pessoa com autismo. Então, para nós, de Ministério Público, está posto que, não obstante essa demora na efetiva apresentação dessa classificação, desse modelo,
nós vamos usar o que dispõe a lei brasileira de inclusão como algo impositivo. Modelo biopsicossocial avaliado por uma equipe multidisciplinar. Eu acho que é muito importante que a gente veja alguns casos de pessoas que, de fato, são pessoas com autismo e que estão aí contribuindo de forma significativa, né, para o bom andamento de toda a nossa da civilização mundial, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Olha, o Lionel Messi, extraordinário jogador de futebol, ele é autista. Isaac Newton, Albert Einstein, eram dois cientistas importantíssimos, pessoas com autismo. Tá? E Bill Gates, ele também tem autismo. Então, eu acho que esses poucos exemplos servem para dizer que esse rótulo autismo não pode impedir ninguém de ingressar no mercado de trabalho. Porque qualificação, competência não falta. O que falta é oportunidade. O que falta é a acessibilidade atitudinal. E o que falta é uma abertura para que a gente se dispa do preconceito e promova a inclusão. Tá? Eu gostaria de finalizar minha fala com uma apresentação de um vídeo de uma campanha que nós temos para a inclusão de pessoas com deficiência, e essa campanha chama-se Não Há Limites para o Trabalho Digno. Ela é composta de 4 vídeos, e eu passo agora o vídeo relativo ao autismo. Tá? Pois não? São muito considerados e que não têm condições nenhuma de ingresso no trabalho e necessitam exacerbadamente de escolas especializadas. Minha filha é um caso. Eu penso assim, há possibilidade de se gerar leis para que essas pessoas possam ser aposentadas? Com licença, eu vou só dar alguns recadinhos antes do vídeo da doutora Valdirene. A doutora Valdirene, como ela precisa ir embora, eu vou abrir as perguntas para falar dela logo em seguida. Nós não temos muito tempo, porque o evento tem que acabar por volta das 13 horas, porque tem exame oral, está tendo concurso aqui do Ministério Público hoje à tarde. Outra coisa, nós não vamos fazer intervalo para o café, mas tem um café disponível lá no térreo. Tá? Eu peço a sua permissão para responder na sequência. Eu finalizo e aí eu respondo. Tá bem? Eu sou Fabiane Borges, eu sou mãe de um garotinho chamado Luiz Fernando, vulgo Nando. Ele tem 8 anos, vai fazer 9. Meu filho é autista. Eu quero ser piloto de carro de corrida. Nando era aquele amor em formato de bochechas. 1 ano, não tinha mamãe nem papai. Com quase 2 também não. E Fábio, minha esposa, que, olha, ela tem um olhar mais atento, né? Começou a
falar, tem alguma coisa, a gente tem que pesquisar, correr atrás disso. Encontramos uma boa neuropediatra que de cara deu pra gente o CID-84, CID-F-84, que é o CID do autismo. Dali a gente começou a correr atrás de terapia, de fonoaudióloga. É por do espinho. Ah, um pouco de espinho. Azul. Então, não tem mágica nisso. A mágica se chama diagnóstico precoce, intervenções precoces. Então você está autorizando essa galera a ficar aqui? Sim. Veja, isso é bom. Autismo é invisível. É bom. Ele não tem uma característica física, ele não tem algo que lhe chame a atenção ao chegar. Essa invisibilidade, às vezes, faz com que a gente chegue na fila preferencial e as pessoas olhem torto. As crianças têm que comer o quê? Coisas saudáveis. A participação da família é fundamental, muito amor de mãe, de pai, de vó, de tio, de cachorro. Então ele dizia sempre, fazia um foguete, armava algumas coisas de brinquedo e dizia, eu vou à lua. Eu disse, me leve, que eu também gosto de ir à lua. E é muito legal brincar com ele, porque a brincadeira dele é sempre muito rica. Ele sempre traz detalhes que você não vê em outras brincadeiras de crianças da idade dele. Isso eu acho muito legal. E eu sempre quis ser médica também. Quero ser neurologista, inclusive. E Nando é uma das coisas que mais me inspira, assim. E o médico fazendo as perguntas, olhando os exames e fica me encarando. Não, você faz isso, você faz aquilo. Eu também sou autista, segundo ele. Se eu conseguir me formar, ter amigos, beber cerveja, ter barriga, casar, ter filho, no mínimo o Nando vai conseguir fazer a mesma coisa. O que amor não curar, nada mais cura, né? E mesmo que o autismo não tenha cura, amor faz uma diferença. E eu consegui levar ele num estádio onde tinha, sei lá, 20 mil pessoas gritando e não se via um autista naquele jogo de futebol. Você sair de um diagnóstico onde o médico diz que seu sobrinho não vai falar. E hoje ele fala. Comer um bolo de chocolate, um pedaço de pizza lanche na escola não é proibido. Contudo, de acordo com o meu registro do IBGE, é preciso ter uma alimentação mais balanceada. Em resumo, se você perguntar a toda mãe ou todo pai de uma criança neurotípica, como a gente chama, o que é que você deseja para o seu filho? Ele provavelmente vai responder que ele seja feliz. Mas se você fizer essa pergunta para um pai ou uma mãe de uma criança especial com qualquer uma deficiência que seja, ela ou ele provavelmente vai dizer, eu preciso durar o tempo suficiente para ver meu filho independente. Porque esse é o maior medo, né? Que a gente falte, que a gente morra antes deles, que eles não tenham quem cuidar. Como eles vão ser? Quem vai cuidar deles quando a gente não estiver aqui? Esse avanço desse rapaz está aí a prova do quanto um investimento, quando é feito precocemente, as coisas podem ter resultados muito melhores. Primeiro você quer qual? Não, é o karaokê. Então vamos escreve aí pra mim, procura aí. Deixa É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Eu acredito, e você? Feliz Natal! Bom, é basicamente isso que eu gostaria de apresentar e acho que é essa frase. Eu acredito, né? E acho que o importante é isso. Temos que acreditar. Existem as situações que a inclusão não é possível? Sim. Sim. Mas a gente tem que trabalhar para incluir tantos quantos possível, né? Muito obrigada.
É bem verdade. Você falou uma coisa que é interessante, e é uma recíproca verdadeira, porque muitos autistas severos, ou seja, os autistas que estão no nível 3, segundo o DSM-5, eles acabam tendo uma série de demandas, não dificuldades, né? Dificuldade é uma outra palavra que a gente precisa começar a abolir do vocabulário autista. Eles têm uma série de demandas bem maiores do que eu, por exemplo, que sou autista leve e estou no grupo 1, que é o grupo que inclui as pessoas que foram diagnosticadas com a antiga síndrome de Asperger. Existem essa série de demandas, mas enquanto as empresas não tomarem vergonha na cara, adequarem seus ambientes, porque não é apenas uma questão do autista ter condição ou não. A questão também envolve o ambiente, as pessoas que estão dentro desse ambiente e as condições nas quais o ambiente está. Eu, por exemplo, eu fui descobrir que eu era autista na adolescência. E eu já tenho um certo autocontrole. Mas eu tenho uma sensibilidade muito grande a ruídos altos, a ruídos muito grandes. A aglomeração de pessoas é outra coisa que, com o tempo, eu aprendi a lidar por conta própria. É lógico. Isso não significa que eu deva ser exemplo para isso, porque um autista severo tem um conjunto de demandas bem maior do que um autista leve como eu. Então, a gente precisa começar a pensar nisso também. William, eu ia te chamar para vir para a mesa, daqui a pouquinho mesmo. Posso te interromper um pouquinho só? Como eu tive que inverter a ordem, que a doutora vai ter que ir embora, eu vou te convidar para vir para a mesa. Então, eu agradeço imensamente a doutora Valdirene por estar aqui conosco, e ela ainda vai ter um tempinho para responder 2 ou 3 perguntas. Como o William é o palestrante da última mesa, nós vamos convidá-lo para vir. O William é auxiliar de promotoria da subárea de arquivo e microfilmagem aqui do Ministério Público, e ele está dentro do transtorno do espectro do autismo. É um prazer recebê-lo, viu, William? Só uma pergunta. Esse evento está sendo gravado? Sendo transmitido ao vivo? Estamos... uma cópia depois do... Fica tranquilo, a gente já verifica isso para você. Nós estamos com um problema com a internet, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Só um pouquinho, William, antes de você começar, a doutora vai responder a pergunta que essa senhora fez, e nós temos tempo para mais 2 só, por favor. Pode passar o microfone para ela novamente, por gentileza? Enquanto isso, eu quero agradecer a presença da doutora Vera Moisés, procuradora de Justiça, nossa colega aqui do Ministério Público e também mãe de um jovem com autismo. Muito obrigada, doutora Vera. Bom, é porque a senhora já havia feito a pergunta, né? Então, na questão das pessoas que não possam ser incluídas no mercado de trabalho, as pessoas que não podem trabalhar, nós temos a previsão do gozo do benefício de prestação continuada. Então, as pessoas podem se habilitar, né, para esse benefício, que é de cunho assistencial, e ele é possível de ser pleiteado por todas as pessoas que tenham um tipo de deficiência e que não tenham meios de trabalhar, né? Mas acho que, quando a gente fala na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a gente tem que ter muito cuidado na forma de apresentar a questão, porque já são tantos os opositores, já são tantos aqueles que fecham as portas. Então, a gente precisa sempre ter o olhar, nós que somos defensores dos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo, nós temos que ter o olhar mais amplo possível para a inclusão. A nossa primeira discussão é a inclusão, porque tanto mais as pessoas com autismo participam da nossa vida, da nossa sociedade,
tanto mais elas têm, inclusive, capacidade de fazer, em nome próprio, a defesa dos seus direitos, né? Como o William aqui presente. Então, é muito importante que a pessoa venha e faça a defesa dos seus direitos. Mas eu só consigo ter esta pessoa com esta capacidade quando ela está devidamente inserida no contexto social. E o trabalho é uma das searas fundamentais para essa inclusão. Tá? Então, a situação das pessoas que não podem ser incluídas, ela, obviamente, é conhecida, mas ela não pauta o debate da inclusão no mercado de trabalho. Ela não limita esse debate. E ela não é o que vem à frente. O que vem à frente é o direito de incluir todos os que estão em condição de e que querem ser incluídos. Esse é o primeiro debate que se põe para aquele que faz a defesa legítima dos direitos das pessoas com deficiência. Bom dia a todos e todas. Doutora Valdirene, é sempre um prazer ouvi-la. Mas ficou uma dúvida para mim, não sei se, né, de repente pode até estender a todos, em relação ao cumprimento da questão do multiprofissional, né, que foi acordado entre vocês participaram nesse grupo. E isso, para mim, é muito curioso, porque, assim, vai proceder, né, a avaliação do modelo biopsicossocial, diante de que os 2 anos da LBI passou, ou não? Porque eu acho, assim, muito enriquecedor o modelo. Óbvio que a gente sabe que muitos profissionais, né, partindo até dos próprios médicos, essa parte jurídica, ainda não tem esse conhecimento. Então, de que forma vai proceder fazer valer isso, sabendo que a LBI ainda não trouxe isso assertivo, né, para a gente elaborar, e principalmente pensando na questão do mercado de trabalho, que é óbvio que eu acho que é bom para todas as áreas, mas como o meu mundo é mais trabalho, eu gostaria de entender um pouquinho mais. Por favor, obrigada. Então, o enunciado que foi aprovado no GNDH, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, dos ramos de Ministério Público do Brasil, é uma indicativa, é uma orientação para que nós, membros do Ministério Público, façamos cumprir o disposto na LBI, né, que é justamente esse modelo biopsicossocial, com o apoio da equipe multiprofissional, né? Então, quando nós estamos na nossa atuação, que a gente observe o disposto na LBI. Então, segundo esse enunciado, para nós, o disposto na LBI é assertivo, tá? Porque o vazio, a falta do modelo, não pode prejudicar o destinatário, não pode prejudicar a pessoa com deficiência, que depende dessa avaliação para o uso de várias medidas de ação afirmativa, porque não é só para as questões trabalhistas, né? Para todas as searas em que a gente debata direitos para pessoas com deficiência, há de se observar o modelo biopsicossocial. Em relação a esse modelo, vai ser padrão? Já tem? Está criando? Foi o que eu disse anteriormente. O Ministério dos Direitos Humanos tem um comitê na Secretaria Especial lá sobre de pessoas com deficiência que está debatendo a construção desse modelo, e eu, particularmente, participo dele, né? Inclusive, venho aqui externar uma preocupação a mais, porque a última reunião foi cancelada, nós estamos ali aguardando, né? Passaram-se 2 anos, assim, a última reunião foi cancelada, então nós estamos ali pressionando para que a coisa caminhe e o mais célere possível, mas esse modelo virá, pelo menos o comando normativo assim pede, né? E existe essa iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos nesse sentido. O comitê é constituído e já tem um trabalho que caminha há um tempo. Tá?